Olha só isso, um homem de 56 anos foi preso por esconder câmeras em vestiário de funcionárias terceirizadas que trabalham na FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O suspeito também é terceirizado e fazia a limpeza do prédio. A polícia ainda encontrou pornografia infantil armazenada em CDs e no computador da casa dele. De acordo com o delegado responsável pelo caso, as câmeras foram descobertas quando uma funcionária tentou ligar um aparelho e percebeu o aparato no buraco, no meio da tomada. A polícia ainda descobriu outra câmera disfarçada em um armário. O criminoso vai responder pela instalação das câmeras ilegais, pelo armazenamento de pornografia infantil e também pelo crime de stalking, já que ele também perseguia uma funcionária da instituição. A empresa responsável pelos terceirizados disse estar colaborando com as investigações, lamentou o ocorrido e repudiou a atitude do funcionário. Imagine só, você que está acompanhando aqui o Morning Show, você vai para um vestiário no seu local de trabalho e tem lá uma câmera te filmando. Você ali trocando as suas roupas, um momento de intimidade, um momento de privacidade. Quem nos acompanha por imagem está vendo aí, é uma tomada falsificada ali de alguma maneira, que as pessoas não percebiam que estavam sendo filmadas, nuas inclusive. Olha lá, tem uma câmera dentro do buraco da tomada. Para quem está nos acompanhando por imagens pode ver essa tomada, essa engenharia feita por esse senhor que gostava de imagens de pessoas nuas, inclusive com imagens de pornografia infantil. Um absurdo, né, Felipe? É um absurdo, né? E você vê, por exemplo, a engenhoca que ele fez ali para instalar a câmera, né, dentro de uma tomada, ou seja, passa despercebido. É impressionante, né? O nível de doença mental dessas pessoas que fazem essas artimanhas para ter imagens de vestiário feminino, né? Realmente é um crime que tem que ser rechaçado, é um crime que está cada vez mais comum, infelizmente. A gente viu semanas anteriores um crime parecido com câmera em hotel na Bahia, não é? E essas imagens, né, pelo visto, têm valor, né? Tem pessoas... O problema é a pessoa que capta a imagem e a pessoa também que consome essa imagem obtida de forma clandestina. Isso é crime. E se agrava ainda mais, Nelsinho, quando você vê que foi preso materiais de pornografia infantil com essa pessoa. E o problema ainda é maior ainda quando você vê que isso foi feito não num lugar qualquer, foi feito numa instituição séria, a Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação séria, uma fundação centenária, ou seja, todo mundo está suscetível, infelizmente, a esse tipo de crime no mundo contemporâneo como o nosso. Ele estava filmando as colegas de trabalho, Ju. Eu me coloco no lugar, né, dessas mulheres, porque quando você está num vestiário, quando você está num banheiro, você fica completamente vulnerável, né? E o banheiro público, ele traz toda essa questão, né? O banheiro público feminino, sobretudo, ele deveria ser visto como um lugar inviolável, um lugar sagrado, né? Porque o corpo da mulher é muito distante do corpo de um homem e a capacidade de reação que a mulher teria também numa abordagem nesse ambiente também é bastante limitada. Então, quem tem filho, né, como é meu caso, assim, sempre tomar muito cuidado com as crianças que vão para shopping. Banheiro de escola também é outra preocupação que os pais têm que ter, né, buscar saber junto à direção da escola quem é que acessa o banheiro, se de repente homem está acessando o banheiro de menina, coisa que não deve acontecer, nem que seja para limpeza, sabe? Então, que bom que a polícia pegou esse bandido, esse monstro, porque adentrar nessa esfera de intimidade das funcionárias é gravíssimo. É gravíssimo, não tem que ter nenhum tipo de atenuante e a gente precisa levar esse caso, esse entendimento desse caso para outras discussões que porventura aconteçam, como, por exemplo, a obrigatoriedade muitas vezes de colocar mulher junto de homem nos banheiros públicos. São 11 horas e 39 minutos, quem estava no intervalo da rádio está voltando. A gente está repercutindo aqui um caso absurdo. Um funcionário terceirizado da FGV,
ele tinha lá uma estratégia, uma engenhoca, numa tomada, que ele colocava uma câmera escondida dentro do buraco da tomada no vestiário feminino. E aí as mulheres iam lá, trocavam de roupa, ficavam nuas e ele ficava armazenando esse tipo de imagem. Aí foram atrás dele, descobriram na casa dele pornografia infantil, Mano Ferreira. É surreal, né? Você vê aí como que fetiches não tratados em terapia ou não, você não dá uma vazão, acabam muitas vezes levando pessoas a crimes absurdos, que eu concordo totalmente com o ponto da Júlia, é preciso ser punido sem nenhum tipo de atenuante. É um absurdo, uma invasão da privacidade, uma violação da intimidade das colegas de trabalho. Eu acho também que pode ter repercussões trabalhistas, né? Porque você está falando do ambiente de trabalho. E aí é muito complicado. Para falar de escola, por exemplo, qual que é o grau de responsabilidade da instituição em ter um tipo de check-up ali nos banheiros, se está tudo em ordem. Porque imagine um pai que coloca um filho na escola, deseja que a escola seja minimamente responsável sobre a possibilidade, né, desse tipo de crime estar acontecendo, sobre a capacidade de preservar a segurança das crianças. Então, acaba sendo um outro aspecto da discussão, do tipo, qual que é o grau de responsabilidade da instituição em tentar prover um mínimo de segurança e confiança nos seus funcionários e nos seus clientes, né? Porque é um absurdo isso. Quem está acompanhando por imagens está vendo aí outros CDs, vários CDs que foram apreendidos na casa dele. Esse é o cidadão aí que fazia essas gravações escondidas. Ele era responsável pela limpeza e por isso que ele tinha acesso. Agora eu fico me perguntando, para você que está acompanhando o Morning Show aqui, você que é trabalhador ou trabalhadora, né, principalmente, você que é da nossa audiência, a mulher em São Paulo, Pepe, ela já sai de casa, de repente encontra ali uma situação ruim no transporte público, porque é altíssimo o índice de pessoas, mulheres principalmente, que se sentem violadas, importunadas já no transporte público, chega para trabalhar já insatisfeita, encontra aí alguém que está filmando ela escondido para depois satisfazer algum tipo de fetiche sexual. Não, é absurdo, né? É surreal. E o que chama atenção é que certamente tem uma rede por trás, né? Tem uma rede grande por trás, tanto de pessoas que consomem esse conteúdo, quanto que deu estrutura para essa pessoa colocar na tomada do vestiário feminino essa câmera que captava imagens de mulheres, né, que estavam se trocando no ambiente de trabalho, né? Então, realmente você vê, mais uma vez, mais um crime contra a mulher. Agora a turma vai ter que chegar num ambiente, ficar fazendo check-up, ficar olhando tomada para ver se não tem nada filmando, né, Fabrício? Isso me lembra, Nelsinho, que no Japão, por exemplo, existe uma lei que fez com que mudasse o sistema dos celulares para que sempre que um aparelho tire uma foto, ele emita um som. Você não pode tirar foto no celular no Japão no modo silencioso, porque muitos aparelhos de celular eram utilizados em transporte público por homens para ficar fotografando mulheres e depois expor essas imagens pela internet.